várias nossas vidas, que se encontra em Mateus. Vamos lá para Mateus, o evangelho que nós meditamos o ano inteiro na presença do Senhor. Mateus 28. Nós vamos ler dos versículos 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. E diz assim a palavra do nosso Deus nessa manhã. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicou. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pode se assentar, palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Mas nós estamos chegando a mais um final de ano. E eu pergunto, quem aí já está contando os dias para as férias? Eita, tá chegando, aguenta mais um pouquinho. Imagine que no próximo domingo celebraremos o nosso culto de advento, né, Aline? Já chegou o tempo. Estamos às portas do período da esperança, da espera. E isso é assustador. Eu não sei para os irmãos e para as irmãs, mas para mim, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que nós iniciamos o ano recebendo do Senhor promessas maravilhosas, direcionamentos. Ele nos chamou e, se quiséssemos, teríamos um ano andando com o Senhor à nossa frente, seguindo os passos dele, sem que nada pudesse nos impedir de viver coisas extraordinárias com o nosso Senhor. Passou rápido? Para mim parece que passou tão rápido. Pensando no que vivemos neste ano como comunidade, como uma família, porque nós somos uma família, somos irmãos, somos irmãs, eu pude ver o cuidado de Deus, aquilo que nós louvamos nessa manhã. Nós louvamos, de tudo Ele cuida. E Ele cuida? Ele tem cuidado. Deus sustentou as nossas vidas até aqui. Ele curou as nossas vidas. Ele nos amou, Ele nos libertou. O Senhor veio e nos avisou dos perigos. E Ele também nos livrou de tantas coisas. Naqueles dias de aflições, lembra naquele dia difícil? Deus veio e nos consolou. Ele veio e nos acolheu, Ele cuidou de tudo e Ele nos abraçou. Mas Ele também nos desafiou, porque é importante, desafios nos amadurecem. E Ele fez mais, Ele nos trouxe para mais perto dEle. Eu pude contemplar o Senhor abrindo portas onde não haviam portas para ser abertas. Ele nos encheu de oportunidades, mudou histórias, Ele nos alimentou. E como nós louvamos aqui também nesta manhã, Ele nos ofereceu de uma água que jorra sem fim. Se você veio para este lugar em 2024, com sede daquilo que o Senhor tinha para a sua vida, Ele te deu a água de beber. Ele saciou a nossa sede. E Ele fez mais, como já fez nesta manhã.
Ele nos chamou a um envolvimento ainda maior com o seu reino. E as ricas palavras ministradas neste lugar pelo Espírito Santo de Deus, todas elas foram enviadas com um propósito. Absolutamente nada do que Deus falou com o seu povo foi em vão. Afinal, Ele sabe de tudo que nós precisamos. E Ele vem e Ele fala com o seu povo. Ele falou contigo? Comigo Ele falou. E glória a Deus por isso. Tivemos um curso maravilhoso, eventos, tivemos palestra. Deus preparou um novo lugar para o povo dele adorá-lo. Tivemos o agir de Deus tão juntinho da missão, né, cara? Coisas que a gente nem imaginava que era possível, o Senhor fez acontecer. As crianças foram para a praia. Nós ganhamos 1000 ovos da Cacau Show. E teve Páscoa para todas as crianças. Teve férias e festa do pijama para as crianças, né, Rê? A casa da Leia. Tudo, Deus cuidou de tudo e nada faltou. E teve alimento para as famílias. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que nós estamos terminando 2024 muito diferente do que nós começamos. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque mesmo sem a gente merecer, porque nós não merecemos, o Senhor, o Deus de toda a terra, se fez presente em todo o tempo nas nossas vidas. É por isso que 2024 vai acabar diferente que começou. Porque Deus é bom. E quando eu paro para pensar e vejo tantas maravilhas, tanto cuidado da parte de Deus, eu parei, me constrangi, na verdade, e eu me questionei. Será que eu me permiti viver tudo o que Deus tinha para mim em 2024? Será? Ou será que a minha teimosia, a minha obstinação, a dúvida, me impediu em algum momento? Será que eu deixei escapar algo que podia mudar completamente a minha vida? E eu perdi essa oportunidade? Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é tão maravilhoso. A sua vontade, nós ouvimos já nessa manhã, que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E nós viemos aqui, nós nos reunimos aqui, porque foi Ele que nos chamou. E Ele nos chamou para viver os seus planos, a sua vontade. E ela é boa, ela é perfeita e agradável. Como a gente pode perder isso? Não podemos perder as oportunidades maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. Não podemos perder a chance de ver o Senhor caminhando à nossa frente. Não, nós não podemos desperdiçar. Mas é bem possível que a gente tenha desperdiçado algumas oportunidades. Tivemos Evangelho de Mateus, tivemos Atos, Tessalonicense, Timóteo, Hebreus, tantas outras palavras maravilhosas, testemunhos dos irmãos e das irmãs como hoje nessa manhã. Obrigado, Cá, por isso. E agora nós temos estudo de Tiago, nos exortando a viver os ensinamentos de Jesus. E é só assim sermos verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E é incrível, né, Cá? Que quando a gente pergunta, Deus responde. É assim ou não é? Quando a gente pergunta, Deus vem e responde. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos sim que parar e analisar. Nós temos que parar e pensar, refletir sobre a nossa vida. Fazer um inventário, né, sobre como foi o nosso ano diante de tanta bondade de Deus. Como será que foi o nosso ano? E eu creio que essa também era a reflexão dos discípulos. Ali eles viveram 3 anos muito intensos, caminhando com o Senhor Jesus. Foram anos de muito aprendizado. Eles ouviram muitos ensinamentos, assim como nós.
E eles não só ouviram, mas eles vivenciaram situações. E Jesus, sempre que ensinava, ele trazia a prática também, nós vimos isso durante esse ano. E com tudo isso, eles viveram coisas maravilhosas com o Senhor Jesus. Eles presenciaram curas, eles presenciaram libertações, milagres, ressurreições. Eles passaram também por desafios, assim como nós. E aí o Evangelho de Mateus, ele mostra para nós esse processo de transformação dos discípulos, daquilo que eles eram no início, simples pescadores, e daquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles. E em seu final, Mateus nos deixa uma reflexão. O que há de ser feito com tanto? O que há de ser feito com tanto que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas? O texto que lemos inicia dizendo que os 11 foram para Galiléia, lá para o monte que Jesus havia orientado que eles fossem. E quando chegaram lá, viram o Senhor Jesus e o adoraram. Mas tiveram aqueles que duvidaram. Não podemos duvidar. Naquele monte, naquela oportunidade, Jesus fala aos seus: foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Deus exaltou o Senhor Jesus à mais alta posição. Jesus tem o seu nome acima de todo nome. Não tem ninguém como Jesus. Ele é soberano, nós louvamos, né? Quem Ele é. Ele é maravilhoso. E o Senhor Jesus então dá a ordem: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Em outras palavras, sabe aquilo que você recebeu, meu irmão e minha irmã? Sabe aquilo que o Senhor te permitiu viver? Sabe aquelas oportunidades? Sabe tudo que o Senhor fez na sua vida? Espalhe pelo mundo. Espalhe a todas as nações, em nome de Jesus, essa mensagem de amor, de perdão do nosso Deus, para todos os cantos do mundo, e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhem a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio. Jesus veio e nos trouxe salvação. Nós que outrora estávamos perdidos, Ele veio e nos salvou. E o Senhor Jesus finaliza dizendo: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quer dizer, meu irmão e minha irmã, que sozinhos nós não estaremos jamais. Não faremos mais nada sozinhos, porque Ele será sempre conosco. Estamos diante do final do Evangelho de Mateus. E ele termina com duas coisas muito importantes. A primeira delas, a grande responsabilidade de sermos discípulos do Senhor que fazem discípulos. De sermos instrumentos, como foi orado aqui, de sermos ferramentas, colaboradores do reino de Deus. Aqueles que vão em nome dEle e que partilham a boa nova. Aqueles que declaram o nome de Jesus nesse tempo. Não só aqui dentro da igreja louvando, mas lá fora. Lá fora nas ruas, lá fora na escola, lá fora no meu trabalho, lá fora. Que a nossa vida reflita o nome de Jesus, amém? Mas a segunda coisa importante que Mateus nos traz nesse finalzinho é a promessa mais maravilhosa e mais imerecida que nós podíamos receber. Jesus com cada um de nós para sempre. Tem noção? Não é de vez em quando. A gente pode querer que seja de vez em quando, né? Mas Jesus não, Ele quer estar sempre conosco. É de forma contínua, é todos os instantes da nossa vida, é o tempo todo. E mais,
é até o fim dos tempos. E aí eu me pergunto, e nós temos que nos perguntar, o que fazer diante de tanto? O que fazer diante de tanto? E nessa manhã o Senhor vem de nos dizer, não desperdice as oportunidades. Não abra mão das oportunidades que Deus tem da sua vida. Na minha vida, não posso abrir mão. Por isso, a nossa decisão tem que ser sair do nosso lugar, se levantar, se movimentar, caminhar e fazer discípulos, cumprir o nosso ID. Nossa irmã leu aqui, aproveitar ao máximo todas as oportunidades, porque os dias não são fáceis, os dias são difíceis. Os discípulos decidiram ir, eles foram, e graças a Deus por isso, porque hoje nós estamos aqui vivendo a mesma oportunidade que eles viveram. Somos a igreja do Deus vivo, reunida, recebendo o privilégio do mesmo ID. Não é só sobre os 11, é sobre a comunidade cristã Novo Nascimento. Amém? Não é lá atrás, é hoje, é aqui e é agora que o Senhor nos chama para ir, para levantar do nosso lugar e ser igreja lá fora também. Porque o mundo precisa saber que Ele é Deus. O mundo precisa saber que Ele é maravilhoso, Ele não é. Ele cuida, Ele transforma as nossas vidas. O mundo precisa saber disso. E aos que vão, Ele diz, e eu serei com vocês sempre, até o fim dos tempos. E eu pergunto, quem quer viver aqui e agora o ID do Senhor e essa promessa maravilhosa? Quem quer viver? Glorifica o Senhor porque você tem essa oportunidade. Não abra mão dessa oportunidade. Então, fecha o teu olho e diga para Ele. Diga para o Senhor, Senhor Jesus, eu recebo o teu ID na minha vida. E tudo o que mais quero é viver todos os dias e momentos da minha vida contigo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, para sempre, até o fim dos tempos. E juntos, nós pedimos para o Senhor nesta manhã, diante dessa palavra, ensina-nos, Senhor, o que devemos fazer para não deixar passar as oportunidades maravilhosas que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Ensina-nos o que devemos fazer para não deixar passar as oportunidades maravilhosas que o Senhor tem para a nossa vida. E a primeira resposta que esse texto de Mateus nos traz é: preste muita atenção nas ordens do Senhor, naquilo que Ele te pede e em tudo que Ele diz. Preste muita atenção naquilo que o Senhor fala com você. Comigo também, amém? O versículo 16 nos dá a localização, né? Onde eles foram encontrar o Senhor Jesus depois que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas essa frase, né, o versículo 16, ele fala mais do que isso. Ele diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Jesus tinha orientado por 3 vezes os seus discípulos. Do capítulo 26 a 28, ele falou para os discípulos irem para a Galileia depois dos acontecimentos. Mateus 26, 32. Depois da Santa Ceia, o Senhor disse para eles: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. No capítulo 28, 7, o anjo disse para as Marias lá na porta do sepulcro, que ele já estava vazio, né, porque ele já tinha ressuscitado. O anjo disse: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei.
Ainda no capítulo 28, versículo 10, Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Nada do que o Senhor fala é em vão, absolutamente nada. Tudo tem o seu propósito. E eu te pergunto mais uma vez, Deus falou contigo? Então, meu irmão e minha irmã, creia, acredite, porque Ele tem algo, Ele quer fazer algo através da tua vida. Não é em vão que Ele fala. Quando Ele pede, traz seu dízimo para minha casa, a gente olha e fala, não vai ter como, Senhor. Ó as contas, Senhor, não vai dar, Senhor. É porque somos nós lutando com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades, só com o nosso dinheiro. Só com o nosso dinheiro não é possível. Mas se o Senhor estiver junto, Ele prospera, Ele multiplica, Ele honra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obedecer aquilo que o Senhor nos pede. O que Ele fala, Ele cumpre. Nós já ouvimos aqui, Ele é um Deus vivo e verdadeiro. E aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Ele vai fazer em nome de Jesus. E se imagina meu irmão e minha irmã, se algum daqueles 11 tivesse negligenciado o que o Senhor falou, aquilo que eles ouviram, se eles não tivessem prestado atenção no direcionamento para ir para Galileia, e até foi meio insistente, né, porque foram por 3 vezes. Imagina se eles não tivessem prestado atenção. Eles não tinham ido para Galileia. E aí, tinham perdido a maior oportunidade das suas vidas. A oportunidade deles serem a igreja do Senhor Jesus e viverem uma promessa maravilhosa. Jesus é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Não é só agora, é até o fim dos tempos. Então, meu irmão e minha irmã, temos que estar atentos ao que o Senhor tem falado neste lugar. Porque Ele tem mostrado os caminhos, Ele tem mostrado os lugares, Ele tem nos dado direcionamentos e posicionamentos. Tudo que nós precisamos para ser a igreja dEle nesse tempo. A diferença nesse mundo, para colocarmos em ação a nossa salvação. A nossa irmã leu aqui no início, vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Nós não somos mais ignorantes. Nós não estamos fazendo as coisas sem saber. Nós sabemos porque o Senhor tem falado neste lugar. Ele tem vindo e tem nos mostrado, tem nos falado a verdade. E para aqueles que ouvem e obedecem, tem coisas inimagináveis reservadas. Você crê? As ministrações são oportunidades maravilhosas de ouvirmos sobre quem é o nosso Deus. São oportunidades de compreendermos qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E de entendermos também o mundo que nós vivemos. E aí o Senhor abre os nossos olhos para que a gente veja, né? Vivemos, então, guiados não mais por aquilo que eu quero, por aquilo que eu penso, pelos meus desejos e vontades, não mais, mas por aquilo que o Senhor falou nas nossas vidas. E quem ouve e obedece, tem o privilégio de ter consigo, na sua vida, o Espírito Santo, consolador e ajudador. E aí a gente não dá mais nenhum passo sozinho. Chega, meu irmão e minha irmã, chega de dar cabeçada nessa vida, chega. Vamos ouvir e obedecer o que o Senhor tem, amém? Que seja assim? Amém. Somente o que Ele diz e pronto. Sem prestar atenção nas palavras do Senhor, o estrago é grande. Não dá. Andar sozinho, por nossa própria conta e risco, é a gente não enxergar onde está pisando. Fica tudo escuro. E quando a gente não enxerga onde pisa, cai aonde?
no buraco. Dá tudo errado, dá ruim. E aí a gente fere um ao outro. E aí a gente machuca um ao outro. E aí a gente morre espiritualmente. E aí só sobra desespero, desesperança e dor. A vida perde o sentido. A sede só aumenta e a luz se apaga. Sem a palavra de Deus, não dá, meu irmão e minha irmã, nós precisamos. Deus tem cuidado de tudo e Ele tem sustentado. Ele tem sido maravilhoso? Deus tem sido maravilhoso? Então, diante de tanto, nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Então, que todos e todas possamos prestar muita atenção nas ordens do Senhor Jesus, naquilo que Ele nos pede, em tudo que Ele nos diz, porque só Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Se você quer encontrar o Senhor Jesus e adorá-lo, sabe onde você vai encontrar? Na tua obediência. É na minha obediência. É na nossa obediência que nós encontramos o Senhor Jesus. E assim podemos adorá-lo. Amém? Mas pedimos ao Senhor, ensina-nos o que devemos fazer para não deixar passar as oportunidades maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas. E a segunda resposta que essa palavra nos dá é: vai em direção de todos e todas que necessitam, sabendo quem é que te envia, pois é Ele que vai contigo. Vá na direção de todos e todas que necessitam, sabendo quem é que te envia, pois Ele vai contigo. Nos versos 17 e 18, diz que quando os discípulos viram o Senhor Jesus, eles o adoraram, mas tiveram alguns que duvidaram. Você adora ou você duvida? Vamos adorar? Quem adora nessa manhã? E então Jesus revela o que foi dado a Ele. A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso quer dizer que não tem ninguém como Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Filipenses 2, 9 e 10 diz. Filipenses 2, 9 e 10 nos diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é grande. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. E depois disso, versículo 19: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. É fundamental, meu irmão e minha irmã, que nós saibamos e reconheçamos quem é que está nos enviando. E que nós tenhamos a plena convicção que nós não vamos fazer nada sozinho. Sozinho nós não conseguimos, mas Ele estará conosco. Não fazemos nada por nós, né? A Júlia outro dia até falou, a missão não vai lá visitar as famílias porque é bonzinho. Não, nós somos todos frágeis, pecadores, limitados, dependentes, incapazes de fazer alguma coisa. Mas, meu irmão e minha irmã, nós estamos diante de um ID. O Senhor está dizendo, vai, levanta e vai. E aquele que nos chama, o Senhor Jesus, Ele não é frágil como nós. Pelo contrário, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Santo, perfeito e ilimitado. Ele pode fazer todas as coisas. Suficiente, totalmente capaz. E Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós vivemos muito isso na missão esse ano.
Por várias vezes parecia que não ia dar. Nós não íamos conseguir. E por nós mesmos não tinha como conseguir. Mas o Senhor sustentou a sua obra. Ele foi conosco. E tudo deu certo para a honra e glória do nome dele. Jesus não enviou os seus discípulos e disse, vão e se virem. Não. Ele enviou dizendo que estaria com eles até o fim dos tempos. Para sempre. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos um papel fundamental neste mundo. Temos um chamado imerecido de sermos as ferramentas do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Cada um do seu jeito, com sua habilidade, com o seu testemunho, porque eu creio que todos aqui têm algo que o Senhor fez na sua vida. Cada um do seu jeitinho, mas todos com um único propósito: implantar o reino e a justiça de Deus aqui na terra. Fazer as obras que Jesus fez. E se Ele nos permitir, obras ainda maiores, para que o nome dEle seja glorificado. Espalhar a boa nova da salvação, nos envolvendo com as obras que Ele mesmo preparou para que nos envolvêssemos. Mas quem são os necessitados? Quem são as necessitadas? Eu arrisco a dizer, todos e todas. Se a gente parar para olhar atentamente, sem pressa, nós vamos ver que à nossa volta existem inúmeras pessoas sofrendo. E sofrendo com as mais diversas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou psicológicas. A gente vê, geralmente, as pessoas sempre sorrindo, tentando parecer fortes e felizes. Mas só Deus sabe, só o Senhor sabe. Quando ela deita e coloca a cabeça no travesseiro, é Deus que sabe. Não é fácil, mas que bom que existe um Deus que ama e quer curar, que ama e quer saciar, que ama e quer salvar cada uma dessas pessoas. E Ele vai fazer isso através das nossas vidas. Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com o povo dEle. Por isso, existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Vão e façam discípulos de todas as nações. São todos e todas. Não é quem eu quero, não é quem eu penso. São todos e todas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. O Senhor está dizendo para os seus discípulos e para as suas discípulas: vão e amem, como eu os amei. Vão e alimentem, como eu também alimentei. Vão e abracem, vão e cuidem, vão e orem. Doem, partilhem, construam. Vão e deem exemplos. Vão e falem do amor e do perdão de Deus, mas não só com palavras, mas em ações. O que nós sabemos, o que nós recebemos do Senhor Jesus, não pode parar em nós. Precisa alcançar todos e todas à nossa volta. Amém? Esse ano tivemos a construção da Casa da Leia, recentemente, na missão. Mas vocês sabem que a missão recebe diariamente mensagens, pedindo ajuda com alimentos, com medicamentos, para comprar um gás. E a missão conhece cada família, a missão conhece cada situação, e a gente sabe que elas precisam. Esses dias caiu uma árvore em cima de uma moradia, e a mãezinha mandou mensagem lá desesperada, pedindo ajuda. O vô, uma pessoa muito especial para nós da missão, ele não tem Instagram, ele não acompanha as redes sociais, mas sabe o que ele pediu nesse Natal? Se a missão podia arrumar o barraco dele, porque está caindo.
Dá para ficar sentado aqui dentro só? Vão e façam discípulos. Algo precisa ser feito. A missão é nossa, não é de uma pessoa. A missão é nossa. Nós temos que tomar essa oportunidade para as nossas vidas. Deus conta com cada um de nós. Filipenses 2, do 12 ao 13, diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Meu irmão e minha irmã, Deus cuida. Deus cuida de nós. E Ele também nos ensina a cuidar. O cuidado não pode ser só sobre nós, né? Tem que ser sobre todos aqueles que sofrem nesse mundo. Nós somos salvos para as boas obras. E diante de tanto que o Senhor tem feito, não podemos perder a oportunidade. É momento de decidir, de sair da nossa zona de conforto, de nós mesmos, do nosso mundinho, né, do nosso umbigo, e ir lá, e caminhar, e nos mover, e fazer o que o Senhor espera de nós. Falar do amor dEle, e não só em palavras, mas principalmente através das nossas ações. Como nós ouvimos aqui no início desse culto, vivendo como sábios, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E se assim for, meu irmão e minha irmã, o Emanuel, o Deus conosco, será conosco sempre, até o fim dos tempos. Amém? Mas já finalizando, nós tivemos um ano de 2024 cheio do cuidado de Deus, em todas as dimensões da nossa vida. E diante disso, nós precisamos sim, parar, analisar, parar e pensar. Nós precisamos fazer esse inventário. Como foi o nosso ano? E aí, quando a gente para e pensa, a gente vai ver Deus em tudo, né? Deus cuidando de tudo lá em casa, na casa das pessoas que a gente ama. Quando a gente estava lá na rua, o Senhor estava cuidando de nós. Lá no nosso trabalho, na nossa escola, o Senhor estava cuidando. E o que fazer diante de tanto, meu irmão e minha irmã? O Senhor vem nos dizer: não desperdices as oportunidades maravilhosas que eu tenho para a tua vida. Deus tem oportunidades maravilhosas. E para não perder essas oportunidades, nós nos perguntamos como, né? Como a gente não vai perder, Senhor? E a primeira resposta que o texto de Mateus nos trouxe nessa manhã é: preste muita atenção nas ordens do Senhor. Ouça o que Ele te diz, ouça aquilo que o Senhor fala e preste muita atenção no que o Senhor te pede. Porque Ele quer honrar a tua vida. Porque além de honrar, Ele quer usar o teu testemunho, aquilo que o Senhor fez. Enquanto eu louvava aqui, o último louvor, que fala que Ele veio, né? Do que jorra sem fim. Eu lembrei de onde o Senhor me tirou e eu pensei assim: Senhor, a minha oração foi essa. Senhor, usa tudo que o Senhor fez aqui para a glória do teu nome. Usa, Senhor, aquilo que o Senhor não fez na minha vida para a glória do teu nome. O Senhor quer usar o que Ele fez na tua vida para a glória do nome dEle. Não dá. Preste atenção no que o Senhor te pede, que o Senhor te fala. Porque Ele quer fazer algo que vai mudar o mundo que a gente vive. Não é pouca coisa. É algo que vai mudar o mundo que a gente vive. E a segunda resposta que a palavra nos deu foi: vá em direção de todo
estão sofrendo neste mundo. A gente nem imagina o que as pessoas estão passando. As pessoas passam por dificuldades. O mundo é cruel. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele quer usar nossas vidas para que essas pessoas saibam. Em nome. O Evangelho de Mateus termina nos dizendo: recebam a promessa e sejam responsáveis em partilhá-la. Recebam a promessa e sejam responsáveis em partilhá-las. Vamos lá, meu irmão e minha irmã. É maravilhoso o que Deus quer fazer. Se Ele já fez coisas maravilhosas até aqui, tem coisas muito maiores e muito maravilhosas para serem feitas neste mundo, amém? E que as nossas palmas louvam e engrandeçam o nome dEle nesta manhã.